Vamos então, meus irmãos, abrir a nossa Bíblia, na palavra do nosso Deus, a terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Nós estamos dando sequência, já estudamos a primeira carta, a segunda e hoje a terceira, e assim finalizamos essa série nas cartas de João. O tema que vamos tratar hoje é sobre a hospitalidade. A hospitalidade é também um dom que o Senhor concede a alguns da igreja para receber, acolher irmãos, E a igreja do Senhor Jesus sempre deve externar esse dom, Sempre foi bom para nós, igreja, receber as pessoas. E perder essa característica soa como uma coisa estranha à igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa ter essa característica de hospedar, de receber, de acolher as pessoas. E independentemente do viés que ela venha até aqui. Claro que quando são os domésticos da fé, a gente ainda mais nos animamos e nos alegramos. Mas também recebemos aqueles que não fazem parte do nosso contexto diário, como igreja, e assim recebemos também com alegria, porque nós vemos na oportunidade que temos de, através da hospitalidade, atraindo as pessoas a virem à igreja, poderem receber a graça de Deus em suas vidas e assim serem salvas. Pois assim a igreja primitiva agia, e diz a palavra de Deus que os irmãos daquele tempo contavam com a simpatia de todo o povo. Então é muito bom nós exercermos e exercitarmos a hospitalidade. Então vejamos o texto que temos à frente, aos nossos olhos. Fazer a leitura, são apenas 15 versículos, que diz assim: O presbítero e ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então vejam, meus irmãos, que o presbítero aqui, no caso é João, que se apresenta como o presbítero. Gaio é o irmão amado por ele, mas uma coisa muito interessante é que este amor de João por Gaio, ele disse a quem eu amo na verdade, ou seja, o amor que irradiou a relação de amizade daqueles irmãos é exatamente a verdade. É isso mesmo que nos une. O que é que nos faz sermos irmãos, amados? É exatamente nós crermos no mesmo Senhor, no mesmo Deus, termos a mesma fé e termos a mesma palavra, a mesma verdade. Isso nos une. E isso faz parte e é importante, principalmente nos dias de hoje,
onde se tem muita coisa, muita gente dizendo, muitos falsos profetas, muitos anticristos que já estão pelo mundo. Então, o que vai sempre identificar a igreja é esse amor que nos une, é a verdade. Enquanto estivermos na verdade, nós estaremos ligados uns aos outros. E então, João carinhosamente se dirige ao irmão amado Gaio, e ele diz que é um amado acima de tudo, e faz votos para que aquele irmão seja próspero e tenha saúde, como também é próspera a alma dele. Ou seja, em razão daquele irmão viver a verdade, viver o evangelho, viver a sua fé simples, mas focado naquele que é o Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus, ele então progride espiritualmente. E isso é uma condição básica para todo crente. O crente precisa estar progredindo, prosperando em sua alma, em razão de estar vivendo a verdade, servindo a Deus, congregando, e isso vai fortalecendo a alma. Isso é saúde espiritual. E Paulo então, ou melhor, João então, sabendo disso, da evolução, de como está a alma de Gaio, que é uma alma que está progredindo, prosperando, ele deseja também que assim seja também na saúde física dele e também nos seus negócios, na sua prosperidade aqui na terra. Então é importante que o crente entenda bem essa relação, que ele esteja prosperando em todas as áreas da sua vida, espiritualmente e também materialmente. E João então fica muito feliz em ouvir a respeito de como está a vida daquele irmão. Ele diz: eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, de fato, meus irmãos, não há maior alegria para o pastor, o líder, do que ouvir a respeito de como os irmãos estão firmes na verdade. Como é bom ouvirmos: olha, a igreja lá, Ebenezer está andando na verdade, a igreja de Moriá está andando na verdade, a igreja presbiteriana de Itabaiana está andando na verdade. E isso traz uma alegria para todos nós, principalmente eu estou falando de igrejas nossas, porque fazendo parte do nosso concílio, e nos alegramos, recentemente, numa das nossas reuniões, um dos irmãos, colegas, se levantou e disse: irmãos, orem que nós vamos nos submeter a uma oração, e eu estou muito feliz como as nossas igrejas estão em harmonia, como nós estamos bem. E isso é bom, porque quando a igreja está bem, o concílio também está bem. E de fato, como tem sido bom e a nossa convivência. Por quê? Porque entendemos que estamos todos prosperando na verdade, andando da verdade, e é bom termos o testemunho de que assim estamos fazendo. João teve essa alegria imensa em receber a boa notícia de que Gaio estava andando na verdade. Então, ele faz elogios aqui à questão da hospitalidade, daquele irmão. João, ele elogiou Gaio pela hospitalidade demonstrada aos missionários, que no passado e condenou, tinham eles feito essa hospitalidade, esse acolhimento de irmãos que passaram por lá, e esses irmãos foram e relataram para João. Ele está dizendo: eu recebi de irmãos, pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, ele recebeu esse relatório de irmãos missionários que passaram por lá, e Gaio recebeu eles, e eles então vão até João e dá esse relatório, essa carta, e João então está muito feliz e alegre. E elogia então a Gaio por essa iniciativa. E ele continua dizendo que: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. É exatamente a questão da hospitalidade. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, está vendo? O Gaio, ele não media esforços para acolher as pessoas, mesmo que não fosse da igreja, mas eram pessoas que estavam, ou melhor, mesmo que não fossem aqueles que ele conhecia, Pessoas vinham de fora, mesmo sendo crentes, mas ele não era da igreja local, digamos assim, ele recebia, pela questão de entender que ali se tratava de irmãos, eram missionários itinerantes, que passavam nas cidades e eram recebidos. Então, essa atitude de Gaio
essa hospitalidade de Gaio é motivo para João elogiá-lo e dizer-lhe que quão bom é que ele assim o fez. Isso é prática de vida cristã. E ele dá esse exemplo para todos nós. E ele diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Está vendo? Os missionários que foram acolhidos por Gaio depois deram testemunho de como foram amados, fomos cuidados. Ou seja, Gaio ele exercia exatamente o que o Jesus determinou para que toda a sua igreja, para todos os seus seguidores: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então não há nada difícil nisso, nem impossível de se fazer, do que simplesmente exercitar. Se Deus mandou que nós amássemos ao próximo, devemos amar o próximo. Então, a hospitalidade está dentro do cumprimento deste mandamento de amar o próximo, receber as pessoas, né, acolhê-las. Nós devemos ter essa alegria em fazer, porque tanto é bom para quem faz isso, como é bom para quem recebe isso. E essa receptividade em acolher as pessoas, hospedar as pessoas, é saudável para a Igreja de Cristo. É triste quando acontece o contrário, como nós vamos ver um exemplo contrário aí. Existia um líder que não gostava de receber as pessoas, porque ele estava achando, se envaidecendo. Era o Diótrefes. Então, no caso de Gaio, ele é encorajado a continuar assim fazer. Ele diz assim: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram. O nome significa por causa de Cristo, por causa de Deus. Veja que o nome, a palavra nome está com um N maiúsculo, é relacionada à pessoa de Cristo. Nada recebendo dos gentios, ou seja, ele não fazia aquilo por dinheiro. Não, ele não fazia por dinheiro. Ele fazia de bom grado. Ele fazia em razão da fé que ele tinha, da verdade que ele cria. Portanto, ele diz, conclui dizendo: devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Está vendo? Ao acolher os missionários, eles estavam sendo cooperadores da verdade, ou seja, contribuindo para o avanço do Evangelho. E aí mostra como nós devemos nos despertar para sermos uma igreja missionária, digamos assim, no sentido de estar participando mesmo, como nós já estamos há algum tempo nessa toada de dizer: olha, vamos contribuir com missões, vamos orar por missões. Recentemente nós estamos sempre envolvidos nessa tarefa, contribuímos com a ida do nosso querido irmão, reverendo Aristides, à Guiné-Bissau. Lá está ele fazendo o seu trabalho, e nos alegramos com isso, participamos disso, e nós temos a alegria de ter contribuído com isso. A igreja está participando desse processo. Também temos lá o nosso irmão, reverendo Tony, também na Guiné, agora em Portugal, e recebendo a oração da igreja, a contribuição que a igreja pode enviar para eles. Isso é acolher e ajudar e cooperar para que a verdade do Senhor continue avançando. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos estar cada dia mais conscientes dessa realidade e participantes também, porque isso vai fazer um bem, e está fazendo um bem, tanto para quem recebe, quanto para quem está contribuindo com isso. É o reino de Deus, essa é a visão que devemos ter, é o reino de Deus, aqui e em toda parte. Então, nós não temos a disponibilidade de sairmos daqui para ir para tão distante, mas tem outros irmãos que estão e que vão, e eles lá estão sendo acolhidos, hospedados, e nós aqui estamos contribuindo para que isso continue avançando. Então ele diz: devemos sim acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então aqui esse encorajamento da parte de João, para que Gaio continue a fazer. E até esse momento Gaio havia sido fiel quanto ao cuidado dos missionários cristãos. Ele mantinha, ele se esforçava, estava ali envolvido mesmo nesse trabalho que ele fazia. E então João está aqui elogiando a hospitalidade dele, de Gaio, e ele vai fazer um contraste, e isso faz um contraste com aquele que é
o objetivo do ideal daqueles que são cristãos, de todos nós. Aqui ele contrastou o cristão ideal, mas também com as ações, agora ele vai fazer esse contraste com as ações de Diótrefes, que é a sequência do texto aí, não é? Esse material, ele então agora se divide em palavras positivas com respeito a Gaio, aí nós vimos do versículo 3 até o versículo 8, e agora da condenação a Diótrefes, o versículo 9 e o versículo 10. Ele vai condenar a atitude de Diótrefes, que vai exatamente na contramão da hospitalidade. Ele faz aqui um contraste negativo, dizendo assim: olha, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha que atitude horrível deste homem. Ele era um líder, Diótrefes, ele desejava assumir, e era um líder totalitário, gostava de exercer a primazia, era personalista, olhar para Diótrefes e ele dizia: olha, eu quero assim, assim, eu determino assim, de tal maneira que ele não acolhia os irmãos. E o pior ainda, além de não acolher os irmãos, ele impedia que quem quisesse fazê-lo. Ele não deixava que os irmãos da igreja o acolhessem, e assim até mesmo os expulsava da igreja. Olha que atitude horrível deste homem. Egoísta, soberbo, só pensava em si, queria a primazia. Esse é um mal que infelizmente pode se reproduzir em muitos contextos por aí afora. Devemos estar atentos a isso. Veja que não é uma novidade, algo que já acontecia desde o tempo da igreja primitiva. Um homem chamado Diótrefes era um ambicioso, queria tudo para si, era um homem egoísta. Ele não dava acolhida aos missionários. E ele diz: mas João está determinado a ir até ele. Eu vou até aí e far-lhe-ei lembradas as obras que vocês estão praticando. Ou seja, se ele não se toca, se ele não se percebe praticando coisas assim, horríveis, maldosas, e para piorar a situação deste homem, ele proferia palavras maliciosas. Falavam mal de João, dos missionários. Então, não era uma pessoa qualificada para estar ali, mas estava. E, portanto, fazendo mal. Não estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Não estava contribuindo para que a verdade continuasse expandindo. Isso é o mal que muitas vezes acontece em determinados contextos nos dias de hoje. Então, se não é para contribuir com a verdade, essa pessoa precisava ser removida. E João estava disposto a ir até lá. Eu vou aí. Se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, João não ficou com medo dele, apesar de João já ser um idoso, mas ele não estava com medo de enfrentar. Sabe por quê? Qual era a força que João tinha? Era a verdade. Em defender a verdade, nós não podemos nos amedrontar, nos acovardar. É a verdade, é a palavra de Deus. E isso João tinha, como ele, Demétrio, entendiam, e Gaio, a importância disso, de cuidar da palavra, de zelar pela palavra. E isso foi certamente aprendido pelo próprio Senhor Jesus, que teve zelo e tem um zelo pela sua igreja, tem zelo pela sua palavra, e quer que a sua igreja também tenha esse entendimento. O nosso zelo é pela verdade, e cumprir também toda a orientação e exortação que a palavra de Deus nos dá para fazê-lo. Ir ao encontro das pessoas, acolher, cuidar da igreja do Senhor Jesus, zelar por ela,
ensinar a verdade, instruir os crentes para que eles cresçam, amadureçam e desenvolvam, aqui e em todo e qualquer lugar. Mas sempre vamos, e não é à toa que está aqui nas Escrituras, né, encontrar determinadas pessoas que vão agir como este homem chamado Diótrefes, esse homem ambicioso que quer ter a primazia, que quer puxar para si a atenção, que não quer permitir que outros possam estar a fazer a obra que é do Senhor e, portanto, atrapalhando a obra do Senhor, agindo de maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Portanto, o apóstolo João vai exortar a que se pratique a hospitalidade. Esse é o versículo 11 e 12. Ele vai fazer essa exortação, dizendo assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Então João já vai dizer, olha, isso que esse Diótrefes está fazendo não é digno de imitação. Não é para se guiar por ele, de modo algum. Aquilo que é mal, não imites. Porém, aquele que pratica o bem, ele procede de Deus. E aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Então, aquele homem chamado Diótrefes, ele jamais viu a Deus. Por isso está agindo daquela forma. Quem viu a Deus? Gaio, Demétrio, como nós vamos ver aí à frente. Esses eram os crentes, os fiéis cristãos. Diótrefes não. Apesar de ele estar exercendo a primazia, gosta de exercer a primazia, mas ele não estava exercendo essa condição de liderança como Deus quer que seja. Ele jamais viu a Deus. Ou seja, isso significa dizer que aquele homem, apesar da posição de liderança, ele não era um crente, não era um convertido, não era um servo de Deus. Servos de Deus eram tão somente aqueles que andavam na verdade. Só quem anda na verdade. É aquilo que eu sempre digo. O crente é o que vai viver na simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Esse negócio palhafatoso, tal. Não, a simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho vai nos levar a uma vida humilde. A simplicidade do Evangelho vai nos levar a sermos hospitaleiros, a acolher as pessoas. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos pessoas chegar aqui e dizer, vem visitar a igreja acolhedora, a igreja recebe bem, e reclama, em determinado lugar eu não fui bem recebido. Ou então as pessoas não querem, ficam olhando a posição social que a pessoa tem. Não é essa, nem deve ser este o objetivo da igreja de Cristo. É sempre empregar a verdade, viver a verdade, a simplicidade do Evangelho. Existiu no tempo dos Gálatas, né, uma tentativa de os judeus atrair aqueles irmãos que estavam se convertendo a Cristo às práticas judaizantes. Eram práticas de judeus. Eles queriam trazer isso. Aí Paulo escreveu a carta aos Gálatas dizendo, irmãos, eu me preocupo em que vocês estejam tão rapidamente voltando àquelas práticas que não são mais necessárias. E eu temo, ele diz, que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e afastados da simplicidade do Evangelho. Paulo alertou os irmãos assim. E precisamos estar atentos a isso, irmãos. Devemos praticar a hospitalidade, devemos sim receber bem, devemos sim nos portar de maneira que o que devemos imitar é a prática do bem, é aquilo que é bom, é nos identificar como aqueles que praticam bem, que procede de Deus. Você procede de Deus, e se procede de Deus, a sua prática de vida deve externar isso. Você não pode dizer de boca para fora que é de Deus e a prática ser totalmente contrária. Não. Se eu digo que sou de Deus, filho de Deus, nascido de Deus, e de fato somos, a prática nossa tem que evidenciar isto. Então o crente ele não vai ter dificuldade nenhuma em exercitar, por exemplo, a hospitalidade.
Muito pelo contrário, o crente ele tem a maior alegria de receber os irmãos da fé, os domésticos da fé, e também até mesmo quem não é, que eu nem conheço, mas é muito bom. Os irmãos são testemunhas disso, quando vamos a encontros, né, com outros irmãos de outras igrejas, né, e quando nos encontramos é uma alegria. Ontem mesmo estive viajando, né, fomos a Maceió, um trabalho lá com a executiva do Sínodo, e como é bom, e depois à noite fizemos, na sexta-noite, um momento de oração, e como é bom estarmos juntos com outros irmãos, uma alegria, e fomos bem acolhidos. Isso é bom, é satisfatório. A gente vê que é uma expectativa de que a igreja do Senhor está, sim, trabalhando e cooperando, na verdade, com o objetivo único de fazer com que essa obra cresça, porque pertence a Ele. Então, a prática da hospitalidade, meus irmãos, é fundamental na vida da igreja. Devemos manter isso. E dizendo isso, para que, porventura, você tenha alguma dificuldade nesta área, dizer, olha, eu não sei receber ninguém, eu não gosto muito de receber as pessoas, analise bem como é que está se portando a sua vida. Olha, você é filho de Deus, é filha de Deus, então você tem que proceder de você aquilo que é bom, e o Senhor nos exorta a que recebamos sim, acolhemos as pessoas, mesmo que sejam estrangeiras. Ele diz aqui, mesmo quando foram estrangeiras, eram bem recebidas por Gaio, e isso foi um ponto positivo, motivo de elogio por parte de João àquele irmão. Então é claro que nós não vamos estar fazendo isto para buscar holofotes, para aparecer bem na foto, não, mas um exercício de uma vida simples, cristã, a fim de que o Senhor Deus, através dessas atitudes, esteja sendo glorificado. E quanto a Demétrio, ele vai falar de esse outro irmão, o Demétrio, que era um fiel cristão. Ele diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. A prática da hospitalidade vai levar a dar um bom testemunho e vai influenciar os demais. Então havia Gaio, amado por João, e Demétrio, mas ele não deixa de mostrar, infelizmente, que vai haver alguns Deótrefes, infelizmente. Mas quando ele mostra que há o Deótrefes, é exatamente para que você não desanime, para que você não imites o mau exemplo, mas que você foque naquilo que é bom, que a nossa irmandade se fortaleça a cada dia. Então, se alguém tem alguma dificuldade, se tinha alguma dificuldade até hoje, no exercício de algo tão primoroso que é a hospitalidade, que a partir de então, a partir de agora, essa dificuldade possa sumir da sua vida. Entenda quão bom é você acolher os irmãos da fé, quão bom é você ter isso no seu coração, alegria em receber. Posso dizer com toda certeza que a nossa igreja tem essa característica de acolher. Desde quando cheguei, fui bem acolhido, né, pela igreja, com a família, e tenho visto que os irmãos gostam disso, e é bom que seja assim. A minha esposa gosta muito de acolher, é uma satisfação. Por ela enche a casa de gente, vamos lá para casa, dá um jeito, porque ela gosta de receber, de acolher, é a hospitalidade. Precisamos manter isso, é bom para a igreja, é uma satisfação, e assim sendo, irmãos, estaremos andando e testemunhando o verdadeiro, dando bom testemunho, a verdade do Senhor, e a igreja do Senhor Jesus estará sendo, como sempre, esse luzeiro. Essa prática é muito importante manter para o bem da nossa comunidade, da nossa congregação. Então, o Demétrio também era motivo de alegria, e as pessoas davam testemunho até a própria verdade, o próprio Evangelho. Era evidente na vida daquele irmão,
Todo mundo olhava e olha, aquele irmão é um fiel cristão. Olha como ele age, olha como ele vive. Não era da boca para fora, mas era de fato e de verdade. As ações demonstravam isso. A bondade, né? A alegria em receber, em acolher, a alegria em cooperar. A igreja precisa estar consciente da sua cooperação. Não é ficar de braços cruzados esperando, não, deixa fulano fazer aí. Cada um pode fazer a sua parte e deve. Principalmente no que tange a cooperação na verdade, que é exatamente levar este evangelho às pessoas. Nós vamos levar o evangelho para as pessoas, não é naquela ideia do evangelismo terrorista, não, de fazer medo, de confrontar, de ficar... Não, mas é levar em amor, dizendo, olha, a verdade é esta, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, olha, arrependam-se dos seus pecados. Fala da maneira mais básica e simples para as pessoas, transmita essa verdade. Isso é uma forma de acolher. O que é importante dizer, irmãos, que muitas vezes em determinados contextos as pessoas vão lá para querer exatamente ouvir essa verdade e muitas vezes saem frustradas, porque ao invés de falarem da verdade, muitos falam de outras coisas, de tantas coisas falam, de tantas outras... E a pessoa fica ali esperando, na expectativa, e aí sai frustrada, vazia. É importante que tenhamos esse objetivo, sempre falar a verdade. E o que é isso? É falar de Jesus, que é a verdade. É falar do Evangelho, que é a verdade de Deus. E é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Então não é para falar de A, B ou C, é para falar de Cristo. Não é para falar de si mesmo, como fazia Diótrefes, que tinha o desejo de poder totalitário, gostava de exercer a primazia entre ele, e, portanto, ele não dava acolhida a ninguém. Então vejam a contradição, não é? Um homem exercendo a liderança, mas que espantava as pessoas. Espantava as pessoas. Então ele não contribuía para a obra. Muito pelo contrário, era um desserviço pela obra. E certamente ele ia ser removido. Em determinado momento, o Senhor Deus não permitiria e nem permitirá que esses maus obreiros, eles continuem. Quando o Senhor permite esses maus obreiros, é para juízo mesmo. É juízo de Deus. E triste daqueles que estão guiados por maus obreiros. Homens maus, que têm a ideia e a expectativa de controlar a mente das pessoas, e as pessoas ficam ali como que seduzidas e cegas e não conseguem, de modo algum, viver a verdade. É triste e lamentável vermos pessoas assim, que foram seduzidas e vivem uma situação que não é fruto da verdade, que não é fruto de um testemunho vivo e verdadeiro. E então, João vai encerrar a sua carta dizendo, olha, muitas coisas tinha que escrever, mas todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Ele tem interesse de ir pessoalmente, encontrar-se com aquele irmão. Ele expressa o desejo de ver Gaio. Por quê? Porque naquele tempo, os irmãos sabem, não existiam a tecnologia que existe hoje, né? Hoje a gente pode, com o telefone, ver-se pessoalmente, falar, né? Olhando face a face uns com o outro. Mas naquele tempo não. Ou era por cartas, como ele se está fazendo, ou era indo até lá. E as viagens eram longas. E muitas vezes o tempo, o período não permitia. Mas ele sempre nutria essa alegria de dizer, olha, não quis fazer com tinta em pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. É bom conversarmos, e é bom termos essa relação de amizade, de irmandade, e devemos manter isto para o bem das nossas almas, para a comunhão da igreja, e certamente isso era motivo de grande alegria para aqueles irmãos. E assim ele conclui desejando a paz para aquele irmão. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Nome por nome. É exatamente essa relação maravilhosa, pessoal, que devemos manter,
que faz parte da hospitalidade, né? A gente se conhecer, chamar nome por nome, né? É importante isso. Eu me lembro quando, adolescente da igreja, ouvia o pastor dizer: já falou com seu irmão hoje, do lado, já conversou com ele. Muitas vezes as pessoas ficavam reclamando que entrava na igreja, saía, não falava com ninguém. Ou então as pessoas não tinham muito essa habilidade. E eu cresci ouvindo isso e disse: é muito importante mesmo. E graças a Deus aprendi a ter que falar com as pessoas, a ter alegria com isso. O Senhor se alegra com isso também. Precisamos ter essa alegria, irmãos, de nos comunicar uns com os outros, pois isso faz parte da nossa vida enquanto cristãos agora. Somos povo de Deus, aqui é a família da fé, e devemos desenvolver esta condição para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem, e assim a igreja do Senhor Jesus, certamente, estará crescendo em estatura e graça diante de Deus, e cada vez mais desenvolvendo a sua fé naquele que é o Senhor, o autor e consumador dela, Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus amado, graças te damos ao Senhor por esta manhã, em que aqui estamos, neste culto que prestamos a Ti. Abençoa a Tua igreja aqui presente, e obrigado pela orientação quanto à hospitalidade que devemos ter e manter, e os cuidados que devemos ter para não praticarmos coisas que não são boas, que são más, e observarmos os princípios e conceitos que o Senhor nos traz em Sua palavra, para assim exercitarmos a hospitalidade. Abençoa, Deus, a Tua igreja, e que cada um de nós possamos viver intensamente essa verdade e cooperar com ela. Abençoa os nossos irmãos missionários, onde quer que eles estejam nesse momento, trabalhando também nos seus campos, que o Senhor venha abençoá-los e que sejam bem acolhidos. Assim nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.